Milionário chega em casa e descobre algo incrível na cozinha, transformação que mudou sua vida. Jonas, o magnata de São Paulo, chegava em casa após fechar um grande negócio que prometia milhões. O cheiro familiar que preenchia a casa era um mistério. Ele parou no corredor, CTO, você sabe, aquele vazio na boca do estômago. O perfume que invadia suas narinas era como um chuvisco de lembranças, mesmo distante, sempre havia um eco de risadas, abraços e amor. Ao se aproximar da cozinha, seu coração disparou o que estaria acontecendo. Ao abrir a porta, ele se deparou com um caderno antigo, encostado ao lado da bancada. Era o caderno de receitas de sua avó, uma mulher simples que era tudo o que sua família precisava. As páginas eram um conto de fadas em forma de comida, cheias de anotações e desenhos rabiscados nas bordas. Ele folheou rapidamente, o cheiro da comida caseira misturando-se à memória de momentos preciosos, como as refeições de domingo, onde cada prato contava histórias. Era como se a avó estivesse ali, dizendo volte para casa através do cheiro do frango com quiabo. A solidão que o perseguia nos últimos anos parecia mais pungente. Ele olhou ao redor e viu as paredes da casa, que antes eram preenchidas com risos, agora eram ecos de um vazio aleatório. A busca por sucesso o afastou não só do calor da cozinha, mas da essência do que é ser família. Jonas não queria mais isso. Ele precisava mudar. Vou trazer a nossa família de volta, prometeu em voz alta, como se a casa estivesse escutando. Nos dias seguintes, tomando coragem, ele decidiu cozinhar as receitas de sua avó. Os cheiros familiares se espalhavam pela casa, mas suas filhas continuavam imersas em seus mundos digitais. Ele insistia, criando um ambiente onde a cozinha se tornava um campo de batalha de risadas e farinhas. Aos poucos, as filhas começaram a se juntar a ele, ajudando na confusão, rindo dos erros de um pai tentando ser melhor. Olha, papai, você fritou tudo errado, disse uma das filhas, rindo ao ver o desastre na panela. Erro de estratégia, respondeu ele, entre risos. Todo aquele cenário era mágico. Porém, a esposa, que assistia de longe, desconfiava. Para ela, aquelas eram apenas mudanças superficiais. As promessas de Jonas soavam vazias, já que as promessas feitas ao longo dos anos não eram assim tão fáceis de esquecer. O ambiente ficava carregado. O clima tenso permeava a casa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto se preparava para um jantar especial, Jonas decidiu que era agora ou nunca. Ele convidou amigos e vizinhos, a fim de mostrar que as receitas poderiam resgatar mais que pratos e ingredientes, mas os laços familiares. Ao mesmo tempo, percebia que a presença tensa de sua esposa ainda pairava como uma nuvem pesada. Quando a cozinha começou a ficar cheia de gente, a alegria do momento era inegável, mas a desconfiança dela o fazia se questionar se o que estava fazendo iria, de fato, aquecer seus corações. E quando todos estavam à mesa, em meio a risadas e contos, Jonas olhou para sua esposa e viu que ainda havia um vácuo. Ele precisava abordar tudo o que havia ficado no passado. O aroma das receitas se misturou com a expectativa da nova fase, mas, e a confiança dela? Será que isso tudo seria suficiente para conquistar seu coração novamente? Nesse momento crucial, Jonas sentiu que sua transformação apenas começara e o desafio mais difícil ainda estava por vir. O que ele faria a seguir? A noite parecia ter potencial para ser mágica, mas a tensão na mesa era palpável. Jonas observava sua esposa, Clara, e notou as pequenas mudanças em seu rosto. Os sorrisos forçados, os olhares evasivos, tudo ali demonstrava que, mesmo em meio a tanta alegria, algo ainda estava faltando. O riso dos amigos e o barulho dos talheres não eram suficientes para calar a inquietude que se formava dentro dele. O cheiro do frango com quiabo invadia os sentidos, mas seu coração apertava. Ele precisava de um momento a sós com Clara,
uma chance de literalmente e figurativamente aquecer esse relacionamento que parecia ter esfriado. Quando a refeição terminou, ele tomou coragem e pediu licença para falar com ela em particular. Clara, podemos conversar um instante? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Ela olhou ao redor, viu os convidados animados e respirou fundo. Percebia que era preciso algo a mais para mudar o clima. Com um gesto, ela indicou que sim, e se afastaram da mesa, em direção ao jardim. O luar iluminava o espaço, enquanto as estrelas pareciam sorrir para eles. Jonas buscou as palavras, ensaiou algumas repetições em sua mente. Mas ao olhar nos olhos dela, ele sentiu que era aquele momento ou nunca. Eu sei que as minhas mudanças parecem superficiais, mas eu não estou apenas tentando cozinhar, eu quero resgatar o que nós tivemos. O que nós ainda podemos ser. Sua voz falhou, e os olhos de Clara se encheram de uma emoção que Jonas não esperava. Jonas, não sei se é assim tão fácil. Ela respondeu, com o coração pesado. As feridas não se fecham só porque um prato está saboroso. Ele fez uma pausa, sentindo o peso de suas ações passadas. Eu sei. Foram anos de ausências e desconsiderações. Eu deixei o trabalho me engolir e esqueci o que realmente importa. Mas aqui, agora, eu estou tentando. Eu quero dar à nossa família a vida que merece. Os olhos de Clara brilharam, mas ela ainda hesitou. Jonas se lembrou de como os pequenos momentos juntos costumavam ser importantes. Decidiu que precisava fazer mais do que apenas prometer, ele precisava mostrar a disposição em mudar de verdade. Que tal começarmos de novo? Das receitas que estão naquele caderno, podemos inventar nossas próprias, criar novas tradições. Cada prato que fizermos juntos pode ser um passo para voltarmos a ser um time. Eu não quero apenas ser o pai, o marido que te deixou para trás, quero ser parte da nossa história de novo. Ela piscou, como se estivesse processando aquelas palavras. O silêncio entre eles se estendeu, e a lua parecia testemunhar a transformação que poderia estar por vir. Talvez isso seja um bom começo. Mas eu preciso de tempo. Clara finalmente falou, a voz trêmula. Jonas deu um passo à frente, segurando a mão dela. Vou esperar a cada receita. O clima dessa conversa foi puro e genuíno. Ele se sentiu leve ao perceber que ambos desejavam algo melhor, mas essa era apenas a primeira das muitas etapas que ainda precisavam ser percorridas. O sol nasceria e eles teriam que enfrentar novas realidades. Iriam trabalhar juntos naquela cozinha e, mais importante, em seu relacionamento. Mas, lá no fundo, Jonas ainda temia que o passado pudesse sabotar suas tentativas. Na manhã seguinte, um novo desafio surgiria. Clara receberia uma mensagem inesperada que poderia complicar tudo. O que ele não sabia era que aquela mensagem testaria não só a nova fase que desejavam explorar, mas também o verdadeiro vínculo que ainda existia entre eles. Jonas estava prestes a descobrir que reconstruir uma vida e uma família não era só cozinhar, mas também enfrentar verdades que estavam enterradas há muito tempo. E o que ele faria ao saber da verdade? Os primeiros raios de sol filtravam-se pela janela, iluminando a cozinha com uma luz suave e acolhedora. Clara acordou com o barulho do despertador, desviando o olhar do teto como se estivesse se perguntando como dar o próximo passo. A conversa da noite anterior ecoava em sua mente, as promessas, o desejo de recomeçar, a esperança temperada com desafios. Ela se levantou devagar e caminhou até o sofá, onde o caderno de receitas ainda estava aberto. As páginas amareladas pareciam contar histórias de risos, de momentos em família e de refeições compartilhadas. Infelizmente, também carregavam resquícios de um tempo em que a felicidade parecia mais distante e a conexão um pouco mais frágil. Enquanto isso, Jonas permanecia na cama, absorto em seus próprios pensamentos. Ele precisava de um plano. Não bastava cozinhar e fazer receitas novas, era preciso resgatar as memórias que realmente importavam. Lembrou-se do último aniversário de Clara, da festa que ele não conseguiu comparecer porque estava preso em uma reunião de negócios. Seu coração se apertou só de lembrar. Clara decidiu preparar algo especial para o café da manhã. Queria fazer do momento a primeira de muitas pequenas celebrações. Mastigou a ideia e, embora um frio na barriga a acompanhasse, ela não queria mais se esconder por trás da insegurança. Enquanto batia os ovos, sua mente vagueava.
A sensação de que, a qualquer momento, a tranquilidade poderia ser quebrada deixava inquieta. Quando o aroma do pão fresco começou a invadir a casa, Jonas acordou, sentindo um misto de entusiasmo e nervosismo. Ele se espreguiçou e, ao olhar ao redor, percebeu a mudança sutil no ambiente. O cheiro lhe trouxe memórias nostálgicas e novas esperanças. Levantou-se e caminhou em direção à cozinha, onde encontrou Clara. Ela tinha um sorriso nervoso, mas o brilho nos olhos era inegável. "Bom dia!" ela exclamou, sem conseguir esconder a animação que sentia. "Bom dia!" Ele sorriu de volta, mas não podia deixar de notar a pequena sombra que ainda pairava entre eles. Ela começou a falar sobre a receita que estaria preparando, mas a tensão continuava. Assim que ela se virou para pegar um ingrediente, seu celular vibrou em cima da mesa. A tela iluminou-se, revelando uma notificação. Quando Clara a leu, seu semblante rapidamente mudou. O rosto radiante se fechou, e os olhos, que antes brilhavam, agora pareciam perdidos. "Clara? O que aconteceu?" A preocupação se espalhou pela voz de Jonas. Ela respirou profundamente, hesitando por um momento. "É uma mensagem do David." Sua voz estava baixa como uma folha que cai no outono. "Ele diz que quer conversar." Jonas sentiu uma onda de emoções conflitantes. David, um antigo amigo de Clara e confidente, havia aparecido em muitas de suas histórias, mas também era um lembrete do que o passado escondia. Um nevoeiro de insegurança começou a tomar conta de seu peito. "O que ele quer?" A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse impedir. Clara suspirou, seus dedos tocando a tela como se esperasse que as palavras pudessem se dissolver. "Eu não sei." Ele diz que precisa de uma resposta sobre algo importante. Jonas sentiu o peso daquela frase. O que poderia ser tão relevante a ponto de trazer à tona um passado que eles estavam tentando superar? Estariam suas tentativas de reconstruir a relação em risco? A tensão apertava no ar, e Clara parecia à beira de um colapso, com um turbilhão de emoções se formando no olhar. "Acho que precisamos." Jonas começou a dizer, mas as palavras o abandonaram. A confusão e a dúvida tomaram conta de ambos. Agora, mais do que apenas cozinhar, eles teriam que enfrentar sombras que não tinham sido vencidas. A cozinha, que deveria ser o cenário de um recomeço, tornava-se o palco de um confronto emocional. O futuro estava ameaçado e as respostas estavam prestes a ser reveladas. O que David queria de verdade? E o que aquilo significava para o novo caminho que estavam tentando construir? A tensão crescia, e a dúvida pesava como uma âncora em meio a novas esperanças. Clara sentiu o estômago embrulhar. Aquela mensagem era um lembrete de um passado que ela já tentava enterrar, mas que insistia em voltar com força. David havia sido uma parte importante de sua vida antes de seu relacionamento com Jonas, e a forma como ele havia saído da história deixará feridas profundas. A insegurança rapidamente tomou conta dela, e a lâmina do medo a cortava. Jonas a observava, a tensão em seu olhar se intensificando. Para ele, a incerteza no ar era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Ele não sabia o que David queria e ainda mais, ele não sabia como lidar com isso. O pingar do café na máquina parecia um som distante, quase irrelevante agora. Aquela cozinha, que antes lhe parecia tão cheia de possibilidades, se tornava um espaço carregado de dúvidas. "Clara, você acha que deve responder?" A pergunta de Jonas saiu com um esforço. Ele só queria entender o que estava acontecendo. Ela hesitou, mordendo os lábios. As lembranças de conversas e risos compartilhados com David a invadiam, mas ao mesmo tempo, ela não queria que nada do passado interferisse em seu presente. "Sinto a lesão aberta de um amor que estava longe de curar, e a dúvida se instalava como uma sombra." "Eu não sei." Sua voz falhou. "Tudo o que eu sei é que nós estávamos tentando seguir em frente." Jonas assentiu, mas a angústia era evidente em seu rosto. Ele queria que Clara se sentisse segura, mas como fazer isso se o passado ameaçava desfiar o fio da esperança que estavam tentando construir? "Se você sentir que é necessário, eu estarei aqui. Mas eu só quero que você saiba que estou ao seu lado, não importa o que aconteça." Ele disse, tentando manter a calma. Perante a sinceridade dele, Clara sentiu um pouco de conforto. A conexão entre os dois, embora frágil, ainda estava lá.
Os minutos pareciam se arrastar enquanto Clara encostava as mãos na bancada, buscando resposta. O celular vibrava contra a madeira, como se chamasse por sua atenção a cada instante. Jonas deu um passo à frente, e quando ela olhou para ele, havia um eco de determinação em seus olhos. Você não precisa fazer nada que não queira. Se não estiver pronta, pode deixar isso de lado por agora e focar no que temos. O café da manhã está quase pronto e é um bom começo. O timbre dele foi um bálsamo para suas inseguranças. Ela esboçou um sorriso tímido, tentando afugentar as nuvens de incerteza. Levantou a colher de pau e começou a misturar a massa do bolo, como se a mistura pudesse levar consigo as preocupações. Mas então, um pensamento a atravessou. Será que David viria atrás dela? E o que ele estava planejando? Aquela conversa poderia mudar tudo de novo. O cheiro do pão assando subia e preenchia a cozinha, mas a atmosfera estava carregada, formando um véu invisível que dificultava a respiração. Clara não podia evitar. O que você acha que ele quer? Ela perguntou a Jonas, seu olhar buscando segurança nas palavras dele. Jonas refletiu por um momento, cruzando os braços. A esperança em seu coração estava sendo testada, mas ele decidiu ser honesto. Não sei, mas espero que seja algo bom. Talvez ele tenha percebido como as coisas mudaram, e que você merece ser feliz. Ele disse, com sinceridade. O silêncio se instaurou, e Clara encarou a massa. A ideia de David como um possível aliado em sua busca pela felicidade era estranha, mas não completamente fora de cogitação. Assim que o timer do forno apitou, Clara pousou a colher e respirou fundo. Ela sabia que as respostas não estavam apenas no celular, mas dentro dela mesma. O que realmente queria? O que poderia significar aquela conversa? Enquanto a tensão entre eles se intensificava, a decisão que Clara precisava tomar parecia se aproximar a passos largos. Tal como o assar do pão, essa escolha também precisava de tempo para se desenvolver. A cozinha, que antes era um espaço de conforto, agora se tornava um campo de batalha para seu coração. Ela precisava decidir, seguir em frente ou reabrir feridas. Do lado de fora, nuvens escuras cobriam o céu. O dia já se despedia da luz, e Clara sentiu que aquela não era apenas uma escolha sobre David. Era sobre o que significava amar Jonas e aceitar as promessas de um novo futuro. Mas a verdade é que, naquele momento, a resposta não estava clara. E quando o celular vibrou novamente, fazendo seu coração disparar, Clara percebeu que a escolha a aguardava ali, à sua porta: aceitar o passado ou abraçar a nova vida. E no instante em que a notificação piscou, uma onda de ansiedade a invadiu. O que mais David a surpreenderia? Clara olhou para o celular, a tela brilhando com a mensagem de David. O coração batia descompassado, como se quisesse romper o peito. A tensão na cozinha se intensificava, e a mistura do bolo parecia ter se tornado a representação dos conflitos internos que ela estava enfrentando. Vou responder, ela decidiu, com a voz quase um sussurro. Jonas a observou, a preocupação evidente em seu olhar. Sabia que aquele simples gesto poderia desatar uma série de eventos incontroláveis, mas era Clara quem deveria fazer essa escolha. Você tem certeza? Ele perguntou, a insegurança dela refletida em sua voz. Não, mas eu preciso saber. É algo que não posso ignorar, respondeu, dando um passo em direção ao celular. O toque na tela fez com que a realidade se tornasse ainda mais concreta. Clara começou a digitar. As palavras dançavam em sua mente, mas o medo da resposta e o desejo de que tudo ficasse no passado a deixavam paralisada. O cheiro do café fresco preenchia o ar, mas nada parecia tão estimulante quanto o peso da escolha que estava prestes a fazer. Clara respirou fundo, buscando coragem nas memórias com Jonas. Cada risada compartilhada, cada toque carinhoso a lembravam do que realmente importava. E então ela enviou a mensagem: Oi, David. O que você precisa? Logo depois, um frio na barriga a dominou. E a espera pelo retorno dele era agonizante. As mãos de Clara tremiam ligeiramente. Esperou, enquanto a angústia a consumia. Jonas, percebendo a fragilidade do momento, caminhou até ela e segurou sua mão. Estamos juntos nisso, murmurou, segurando firme. Clara olhou nos olhos dele. A segurança naquela conexão a fazia sentir um calor que a lembrava das promessas de um futuro feliz.
Mesmo assim, a incerteza de David pairava como uma sombra. O ciclo do tempo parecia amplificado. Ela não tinha ideia do que David traria com sua resposta, mas, ao mesmo tempo, sentia que era hora de confrontar aquelas raízes do passado. No fundo, Clara queria acabar com a influência de David em sua vida e construir algo novo com Jonas. O celular vibrava novamente, e ela saltou. É agora. Quando olhou para a tela, o coração quase parou. David estava online. Você realmente fez isso? Clara sussurrou para si mesma, e a mente começou a girar. O que ele queria? Estava pronta para ouvir? Clara, disse Jonas, notando a mudança na expressão dela. O que está acontecendo? Ele respondeu, murmurou, hesitando. O choque na voz dela fez Jonas se tensionar. O que ele disse? Neste momento, o passado e o presente colidiam de uma maneira que Clara não poderia imaginar. Era agora ou nunca. Antes que ela pudesse compartilhar a resposta que mudaria tudo, um barulho forte vindo do lado de fora a interrompeu. Um veículo parou abruptamente do outro lado da rua, e uma figura poderosa saiu com certeza. Era David. O olhar sério e imponente dele atravessou a janela da cozinha em um flash, como um relâmpago no céu escuro. Clara ficou paralisada. O que ele estava fazendo ali? Uma onda de pânico se instalou. A sensação de que a tempestade que temia havia finalmente chegado. Por quê? Clara pensou, enquanto suas mãos suavam e seu mundo parecia se desestabilizar. O que isso tudo significa? Jonas, percebendo a mudança de humor, virou-se para o lado de fora. A tensão crescia, e o peso da decisão se tornava cada vez mais palpável. Clara sabia que não poderia mais ignorar o que estava prestes a acontecer. O que David queria, e como isso afetaria sua vida com Jonas. Ao olhar para a porta de saída, Clara percebeu que o destino dela estava prestes a ser definido e a espera havia chegado ao fim. Em um instante, quando o futuro parecia incerto, Clara estava prestes a dar um passo que poderia mudar tudo novamente. E a única pergunta que restava era: ela estaria pronta para enfrentar David, e o que quer que isso significasse para sua vida? Clara sentiu o mundo parar por um momento. O coração disparou, e tudo ao redor virou uma bruma indistinta. A expressão que David carregava era uma mistura de determinação e algo mais profundo, quase vulnerável. Foi como se ele soubesse que sua presença tinha o poder de abalar as estruturas que Clara tentará construir. O que você está fazendo aqui? Clara conseguiu perguntar, a voz tremendo. David não retorquiu de imediato, como se estivesse absorvendo a cena diante dele. O cheiro do bolo no forno que ela havia esquecido, o café fumegante, até mesmo Jonas ao lado, a tensão no ar. Cada elemento parecia um desafio lançado no momento. David deu um passo à frente, seu olhar fixo em Clara. Precisamos conversar, disse ele, a voz séria. A ausência de tempo em sua vida fez Clara questionar não apenas as palavras, mas todas as intimidades que ela acreditava terem sido apagadas. Era surreal. Ela havia desejado não pensar mais nele, e, agora, ele estava ali, das sombras de seu passado, trazendo com ele uma nova tempestade. Você não pode simplesmente aparecer assim, David. Não depois de tudo. Clara levantou a voz, a frustração escorrendo como um rio caudaloso. Jonas, embora solidário, ficou em silêncio, o olhar alternando entre Clara e David. A preocupação em seu semblante crescia a cada segundo. Ele sentia a energia pesada da situação, como se fosse um campo elétrico que poderia desatar uma tempestade. Eu sei que cometi erros. Mas eu mudei, Clara. Não sou mais o mesmo. Preciso de uma chance para fazer as coisas certas. A sinceridade na voz dele foi como um golpe nas certezas de Clara. Ela viu um pedaço de vulnerabilidade no olhar dele, um apelo que a fez hesitar. A conexão que ambos tinham era forte, mas as feridas que David havia deixado no seu coração ainda pulsavam como cicatrizes abertas. E o que quer fazer? Destruir tudo de novo? Disse Clara, as lágrimas ameaçando sair. A indignação se misturava à dor de um amor que não havia sido completamente esquecido. Ou reconstruir, ele respondeu, a respiração mais pesada. Eu não espero que você confie em mim de imediato, mas gostaria de explicar.
Clara se viu frente a um dilema. O futuro que construía com Jonas parecia se desfazer como areia entre seus dedos. Clara, você não precisa ouvir isso, murmurou Jonas, se aproximando um pouco mais. A defensiva que ele carregava era palpável, mas ele também sabia que a decisão era dela. E foi nesse momento que a casa se silenciou por inteiro. O tempo se estendeu enquanto Clara decidia como responder. Era como estar em um lago profundo, em que cada movimento poderia gerar ondas inesperadas. Clara respirou fundo, sentindo a pressão no peito. O que David dizia ressoava, mas a ideia de voltar ao abrigo de suas memórias a apavorava. Ela não queria ser puxada de volta para um lugar que custou tanto para deixar. Se eu ouvir você, o que vai me garantir que não estou cometendo um erro? Perguntou, a voz trêmula. David hesitou e, por um breve momento, seu olhar se tornou quase suplicante. A insegurança dele rapidamente se transformou em uma resolução firme. Eu estava disposto a dizer que te amo, mas tenho que mostrar que sou digno do seu amor. Eu estou aqui para ficar, se você permitir. A declaração dele ecoou na cozinha, como uma nota clara em meio ao caos. Clara sentiu o mundo girar mais uma vez, o que ela menos esperava podia ser a chave para todas as respostas. Mas, acima de tudo, uma pergunta ardia em seu coração. Ela estaria disposta a abrir a porta para David novamente, expor sua alma a mais uma possibilidade de dor, ou escolheria proteger o que havia construído com Jonas? E assim, naquele instante suspenso, o silêncio carregava o peso das escolhas que se apresentavam. O que Clara iria fazer? A resposta de David poderia mudar tudo e sua vida parecia à beira de uma transformação inesperada. A tensão na cozinha se tornará quase palpável, um fio invisível que ligava os três. Clara sentia seu coração pulsar descompassado, e a vida parecia se desenrolar em câmera lenta. Ela olhou para Jonas, sua segurança, o homem que ela havia escolhido. E então seu olhar se voltou para David, que agora representava um passado que ela acreditava ter deixado para trás. Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu, murmurou Clara, sentindo a voz se quebrar. A sinceridade no olhar de David era inegável, mas as lembranças não se apagavam tão facilmente. Ele havia ferido seu coração de uma maneira que a tornará cautelosa. O passado estava repleto de promessas não cumpridas, de risos transformados em lágrimas. Por outro lado, as memórias com Jonas eram cobertas de um carinho doce que Clara não queria perder. O que você quer que eu faça, David? Perguntou, a voz tensa. O que pode me garantir que você não vai quebrar meu coração de novo? David deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela, como se estivesse tentando atravessar a barreira que a separava dele. Eu só quero uma chance. Uma chance para mostrar que sou digno do seu amor. As palavras dele flutuavam no ar, quase como uma súplica. Não quero que você me veja como o homem que te machucou. Eu quero ser o homem que vai cuidar de você. O dilema de Clara crescia a cada segundo. Seu coração pulsava, mas a mente estava em um turbilhão. As promessas não cumpridas de David ecoavam, mas a ideia de perda a aterrorizava. Antes que pudesse responder, ela notou Jonas recuando, seu olhar se perdendo no chão, propriamente concentrado em seus próprios pensamentos. Eu não sou uma opção, e a voz dele era suave, mas firme. E se você decidir voltar para ele, Clara, eu vou me afastar. Aquelas palavras caíram como uma bomba, desestabilizando o chão sob seus pés. Clara virou-se para ele, o desespero refletido em seu olhar. Era verdade, a escolha estava em suas mãos. Porém, a ideia de perder Jonas a assustava mais do que qualquer lembrança de David. Não quero escolher entre vocês, ela disse finalmente, a voz fraquejando. Eu preciso de tempo. David sorriu brevemente, mas Clara viu a dor em seus olhos. Ele acenou como se tivesse preparado para isso, mas a frustração e a ansiedade dela preenchiam a sala com um peso insuportável. Time. Eu entendo. David a olhou com tristeza, um misto de esperança e desespero misturado em seu olhar. Ele parecia prestes a sair, mas, antes que pudesse dar as costas, Clara adicionou, mas não só para você. Também preciso de tempo para mim. Preciso entender o que eu quero, e Jonas, ainda ao lado, suspirou. O silêncio que se seguiu era como um lamento.
Clara olhou para os dois homens que representavam alternativas de vidas tão diferentes. O que David prometia parecia arriscado, um retorno ao desconhecido. Já com Jonas, havia conforto e estabilidade, mas também uma sensação de que poderia estar se afastando de algo que poderia ser mais verdadeiro. A cozinha, antes familiar, tornou-se um campo de batalha emocional. O tempo se estendeu e o cheiro do bolo no forno parecia estar se perdendo, assim como as certezas de Clara. Então, de forma inesperada, a campainha tocou, quebrando o momento tenso. Clara sentiu um frio na barriga, um pressentimento de que aquele som poderia trazer mais complicações. É claro que a vida nunca parecia simples, e agora, com David e Jonas em sua frente, um novo desafio poderia estar à porta. Vou atender. Clara decidiu, tentando colocar ordem em pensamentos desordenados. Uma nova reviravolta aguardava, e tudo o que ela sabia poderia mudar mais uma vez. O coração batia mais rápido enquanto Clara avançava em direção à porta. Quem estaria lá, pronto para entrar e ampliar ainda mais seu dilema? Clara abriu a porta com um coração acelerado. A expectativa se misturava com um frio na barriga. A visão que se apresentou diante dela era inesperada, um homem alto, bem vestido, com uma expressão de urgência no rosto. Ele carregava um buquê de flores, e ao ver Clara, a expressão se transformou em um sorriso caloroso que fazia suas feições parecerem suavemente iluminadas. Clara, sou eu, Lucas! Exclamou ele. O nome ecoou na mente de Clara como um eco distante. Lucas, seu antigo colega de faculdade, aquele que sempre demonstrara interesse por ela. Eles haviam se perdido de vista após a formatura, mas era impossível esquecer as conversas sobre sonhos e aspirações que tinham. O olhar entusiasmado dele a pegou de surpresa. Oi, Lucas. Respondeu Clara, um pouco sem jeito. O que você está fazendo aqui? Acabo de voltar à cidade. Estou montando um projeto novo e precisava de um descanso. Quando soube que você estava por aqui, não resisti em te procurar. Ele olhou por cima do ombro dela, percebendo a tensão na cozinha. Posso entrar? Clara hesitou por um momento. Entre a insegurança e a curiosidade, ela decidiu que um pouco de conversa não faria mal. A atmosfera na cozinha estava pesada demais, e um pouco de leveza poderia ajudar. Claro, entre. Ela abriu o caminho e Lucas entrou, trazendo consigo um ar fresco e uma sensação de familiaridade. Jonas e David imediatamente notaram a presença de Lucas. Ambos trocaram olhares rápidos, um misto de surpresa e ciúmes. O foco de Clara se desviou, e a tensão no ambiente parecia mudar um pouco, como se um novo elemento tivesse introduzido um sopro de ar fresco. Que lindas flores! Clara comentou, tentando desviar a atenção das reações de Jonas e David. Ele sorriu enquanto entregava o buquê. Escolhi para você. Pensando nas memórias da faculdade e nos tempos bons que tivemos. Espero que goste. Clara examinou as flores e um sorriso involuntário apareceu em seu rosto. Eram orquídeas, delicadas e exuberantes, exatamente como as que ela sonhara ter um dia. O toque de elegância ao presente estava longe de ser apenas uma formalidade, aquilo despertou nela uma nostalgia afetuosa. Ela olhou para os dois homens presentes na cozinha. Jonas estava com os braços cruzados, a expressão de desagrado misturada com curiosidade. David, por outro lado, parecia admirado, sua análise mais voltada para Clara. Então, o que você tem feito da vida? Clara começou, um fio de esperança acendendo em seu peito. Afinal, conversar com Lucas poderia ser uma pausa refrescante em meio à tempestade emocional que a cercava. Lucas começou a contar sobre suas experiências profissionais, sobre a empresa que estava fundando e como havia chegado até ali. Suas palavras dançavam no ar como sinfonia, trazendo sorrisos e até risos ocasionais. Mas à medida que a conversa fluía, Clara não pôde evitar a sensação de que aquela presença era mais um dilema em meio ao que já estava confuso. Ela estava começando a se abrir para a ideia de Lucas novamente, com isso, se perguntava se não estava ampliando ainda mais seu labirinto emocional. As risadas cortavam a tensão, mas bem no fundo, o peso de suas decisões ainda estava ali, como uma sombra indesejada. De repente, sem qualquer aviso, um barulho vindo do forno interrompeu a conversa. Clara olhou rapidamente, o bolo que havia esquecido estava começando a torrar.
O cheiro de caramelo queimado invadiu a cozinha, trazendo mais um dilema à tona. Ela se virou para os homens. "Oh não!" exclamou, quase em pânico. O bolo, após correr para verificar o estrago, a ideia de que tudo poderia mudar mais uma vez se solidificou. Dentro de um instante, sua vida poderia se descontrolar ainda mais. E enquanto tentava tomar controle da situação, a única coisa que sabia era que a campainha poderia ter trazido mais do que flores. Clara respirou fundo. O que ela realmente queria? E na confusão, uma nova campainha tocou, desta vez o telefone. A sequência de acontecimentos pareceu orquestrada por um destino que não queria que ela encontrasse descanso. Um novo dilema surgia, e Clara sentiu que o caminho se tornará ainda mais tortuoso. Ela precisava responder, mas a pergunta ecoava em sua mente: seria esse o momento de escolhas definitivas? Clara jogou um olhar rápido para Lucas, e depois para Jonas e David, ambos visivelmente inquietos. O telefone insistia em tocar, uma sinfonia de urgência que não cessava. Com um último olhar para o forno onde o bolo começava a liberar uma fumaça espessa, ela decidiu atender a chamada. "Desculpe um instante", pediu, afastando-se da cozinha sem saber se estaria se afastando de algo melhor ou pior. O celular na mão tremia levemente. A tela mostrava um número que ela não reconhecia. Uma onda de ansiedade percorreu seu corpo enquanto ela atendia. "Alô?" Sua voz saíra mais vacilante do que pretendia. "Clara?" A voz do outro lado era grave e conhecida. Era Ana, sua ex-colega de trabalho. "Precisamos conversar, é urgente." O coração de Clara afundou. Ana sempre trazia notícias que mudavam tudo. "O que aconteceu?" perguntou, tentando manter a calma. "Você não vai acreditar. O projeto que você trabalhou no ano passado, ele está voltando com força total." A empolgação da amiga era palpável, mas logo foi seguida de uma pausa tensa. "E eles querem você de volta para liderar." A notícia a pegou de surpresa. Clara se lembrava do projeto, das noites em claro e dos desafios que enfrentaram juntas. Mas naquelas horas de labuta, a ideia de retomar aquilo parecia uma realidade tão distante quanto seu tempo na faculdade. "Ana, mas eu não posso." As palavras se embolaram. A mulher na linha percebendo a hesitação. "Clara, você sempre foi a melhor. Essa é a sua chance de brilhar, de mostrar o que você pode fazer. Não se deixe levar pelo medo." Clara se viu em um dilema. Toda a parte dela que desejava abraçar o desafio começou a se debater com os medos que a haviam seguido por tanto tempo. O desejo de sucesso, por outro lado, pulsava forte em seu coração. "Eu preciso de um tempo para pensar", respondeu, tentando controlar a ansiedade que crescia. Enquanto isso, na cozinha, o clima estava ainda mais tenso. Lucas, Jonas e David trocavam sussurros animados, e Clara não soube se era para ela ou se tratavam de algo a mais. Ela desligou o telefone e respirou fundo. O peso de novas possibilidades se juntava ao já existente caos emocional. Lentamente, retornou à cozinha onde Lucas a aguardava com um sorriso cortado pela incerteza, enquanto os olhos de Jonas estavam fixados nela, esperando por uma confirmação de que o bolo não iria queimar mais. David apenas observou, buscando a expressão dela para interpretar o que acontecia. "E então?" Lucas quebrou o silêncio, sua voz calorosa contrastando com a tensão no ar. "Alguma novidade?" Clara hesitou. Havia tanto a dizer e, ao mesmo tempo, o medo de revelar suas inseguranças foi como um peso na língua. Estava dividida entre o antigo e o novo, entre o que sempre sonhou e a vida que lhe foi imposta. Começou, mas as palavras não saíam. Nesse instante, o cheiro do bolo queimado trouxe uma nova consciência, uma espécie de despertar. A pressão, a expectativa, tudo se misturou em suas emoções. Clara olhou nos olhos de cada homem na sala. "Lucas, eu preciso de ajuda." Proferiu, e sua voz soou mais firme do que se sentia. "Não apenas com um projeto, mas com a vida." Jonas arqueou uma sobrancelha, surpreso. David parecia intrigado. A conversa até então descontraída, agora assumia um tom de seriedade. "O que você quer dizer com isso?" Lucas indagou,
preocupado. Mais uma vez, a campainha do destino parecia tocar. Clara sentia que estava à beira de uma grande mudança. Em meio ao cheiro de fumaça e à expectativa dos homens, um novo capítulo poderia começar. O que ela realmente desejava? Essa pergunta ecoava em sua mente, agora mais urgente. A vida nunca teve sido tão cheia de possibilidades e medos simultaneamente. E Clara sabia que, em breve, precisaria decidir. Afinal, cada escolha poderia levá-la mais perto do que queria ou, pelo contrário, afastá-la ainda mais. O dilema se tornará uma verdade inegável. Ela não tinha mais como retornar. Com a respiração pesada, Clara olhou para isso tudo. Era seu momento de transformação, e o que aconteceria a seguir seria inesperado. E no fundo, como um eco, uma nova campainha tocou. O que mais estava prestes a se revelar? Clara sentia o coração pulsar forte no peito. Ela estava diante de um cruzamento, com as emoções fervilhando em sua mente. O cheiro do bolo queimado fungindo no ar parecia simbolizar a sua vida, que estava em risco de se descontrolar. Ela precisava de uma decisão, e essa decisão não era fácil. Jonas a observava, a preocupação estampada no rosto. David, por sua vez, parecia em conflito entre querer avançar e respeitar o espaço que Clara precisava. Lucas mantinha um semblante de apoio, mas a tensão era palpável. A cozinha, uma vez cheia de risadas e aromas familiares, agora pulsava com conflitos não resolvidos. Clara, você disse que precisava de ajuda. A voz de Lucas quebrou o silêncio, trazendo um foco necessário à situação. Estou aqui para isso, mas você precisa compartilhar o que sente. Ela respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu ser honesta consigo mesma. Era hora de encarar as verdades que estavam escondidas. Eu não sei o que quero. Deixou escapar, a insegurança transparecendo nas palavras. Murmúrios nas vozes dos homens aumentaram a pressão ao seu redor. Sinto que tudo que eu construí com Jonas está ameaçado pelo passado que não consigo deixar para trás. E David? Clara hesitou. O que ele representa não é justificado por uma conversinha. Mas ainda assim, uma parte de mim está em choque. Os olhares se fixaram nela, cada um processando suas palavras e reações. Clara continuou, a vulnerabilidade à flor da pele. E Lucas, você é um sopro de ar fresco em meio a tanto caos. Eu gosto de você, mas não sei se é o que preciso agora. Ela olhou para ele, suas palavras estavam carregadas de sinceridade. Todos esses homens representam partes da vida que eu gostaria de vivenciar. Jonas, que sempre acreditou na inocência da conexão que tinha com Clara, sentiu a insegurança que cercava as palavras dela. Naquele momento, ele decidiu que a paternidade exigia mais do que apenas ser um provedor, e ele encontrou coragem dentro de si mesmo. Eu reconheço que nosso caminho foi disforme. Mas quero me esforçar e lutar por você, por nós. Esse tempo que você precisa, vou respeitar. A devoção dele em suas palavras fez o coração de Clara se apertar. Ela sabia que Jonas estava disposto a se abrir verdadeiramente. Clara olhou para David, que a observava com um misto de esperança e temor. Ele decidiu que a sinceridade era a única opção. Clara, eu não vim para perturbar sua nova vida, apenas para me redimir. Mas, por favor, considere que eu não sou mais a mesma pessoa que te machucou. Sua sinceridade piscou uma luz de memória em Clara. E, como em um filme pela primeira vez, ela viu o quanto havia mudado também. A tensão na sala estava carregada, e então, para suavizar a situação, Clara decidiu ser prática. Ela precisava dar um passo em direção à luz que estava dentro dela o tempo todo, só esperando para brilhar novamente. Vamos fazer isso juntos, sugeriu Clara, determinando uma nova direção. Cada um de vocês traz algo importante à minha vida. Então, que tal, em vez de decisões precipitadas, encontramos um meio de trabalhar em equipe? Os três homens a encararam, a surpresa misturada com admiração. Havia uma força emergente ali, e Clara sentia isso. Com clareza em seus olhos, ela se virou para o forno, que a lembrava de que a vida pode queimar, mas também pode ser provada e reformulada. Vamos focar no que podemos construir juntos. Vamos criar algo incrível. O que acham de organizarmos um jantar?
Uma celebração. Um passo inicial em vez de um ponto final. Vai ser um momento onde todos podem trazer algo de si. Clara viu a luz brilhar novamente na cozinha. Jonas sorriu, o corpo relaxava na ideia de resgatar tudo o que estavam perdendo. Eu aceito. Vamos cozinhar, assim como minha avó ensinou. Cada um vai fazer uma receita que representa o que sente. David também acenou, e Lucas começou a rir, a tensão se dissipando enquanto o clima se tornava mais leve. Eu posso fazer a sobremesa. Sempre fui bom com doces. A risada de todos eles ecoou. Clara sentia que a catástrofe poderia ter sido evitada apenas com a vontade de se abrir novamente. Esta fase estava apenas começando para todos. Os primeiros ingredientes foram tirados, e entre um corte e outro, risadas começaram a se espalhar e a acolher o ambiente de leveza que há tempos estava ausente. Aquela noite resultou em memórias extraordinárias, sorrisos diários e a certeza de que cada um deles tinha um lugar. Clara percebeu que as feridas cresceram e se curaram, como um bolo assando no forno. A pressão fez com que todos fossem mais fortes, e cada um deles tinha sua própria história para contar. A vida tinha ensinado a Clara que a transformação vem através do amor, não o tipo de amor que idealizamos, mas aquele que aparece nas pequenas coisas, nas receitas compartilhadas, nas conversas sinceras e nas promessas renovadas. E a transformação dela não terminou ali. Era só o começo. Agora, Clara sabia que sua nova jornada começava com a decisão de construir laços que valem a pena e de aceitar que seu coração poderia amar mais de uma vez, sem precisar abrir mão de opções, mas ao contrário, aproveitando todas as cores que a vida tinha para oferecer. E você, está pronto para seguir o seu coração? Essa história continua com você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio a essa transformação intensa. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão maravilhosa. Este é o momento de fazer a diferença. Não espere nem mais um segundo.